Olá, amigo produtor, eu me chamo Marco Túlio Gonçalves, sou engenheiro agrônomo, mestre em qualidade ambiental com ênfase em solo, especialista em fertilidade do solo e nutrição de planta na região de Uberlândia, atuante nas culturas de cereais. Estou aqui para dar algumas dicas para vocês em relação à fertilidade desde o solo até a folha nas nossas grandes culturas. Bom, pensando em nutrição de plantas, nós temos dois tipos de investimento: o investimento de construção e o investimento de manutenção. Quando a gente fala em investimento de construção, é o preparo que a gente faz para a nossa soja, o nosso milho, ter um teto produtivo mais alto possível dentro do que o potencial genético dela suporta. O investimento de manutenção é depois que a gente já construiu esse teto produtivo, a gente vai fazer o possível para manter esse teto produtivo. A gente não vai deixar que algumas ocasiões tirem essa produtividade da nossa planta que a gente já construiu lá atrás. Na fertilidade do solo, a gente vai falar muito desse investimento de construção. Então a gente vai preparar o nosso solo e vai dar à nossa planta a capacidade de ter um teto produtivo alto, seja ela milho, seja ela soja. Quando a gente fala de nutrição foliar, bioestimulação, recuperação de estresse, a gente vai estar mantendo esse potencial, a gente vai estar tomando algumas ações para aquilo que a gente construiu não seja perdido. A gente constrói uma caixa produtiva e mantém aquilo no alto. Então, em nutrição, a parte de solo vai me construir um potencial produtivo e a parte de folha, bioestimulação, vai manter esse potencial produtivo que a gente construiu no solo. E a gente tem que esquecer uma ideia que foi construída em alguns anos, em que a nutrição foliar ela está como um complemento quando falta nutrição de solo. Não, as melhores produções que a gente tem são áreas extremamente corrigidas e bem adubadas, complementadas com os bioestimulantes, micronutrientes e macronutrientes foliares. A dica importante pensando em correção de solo é atenção na amostragem. A nossa amostra ela deve representar um talhão homogêneo. Se a gente tem um pedaço que tem uma diferença, que tem uma mancha, onde acumula água ou escorre mais água, a gente deve tratar aquilo como um talhão separado. Nossos talhões devem ser homogêneos. Essas amostras elas devem ser tiradas tanto para a camada de 0 a 20 quanto para a camada mais profunda de 20 a 40, porque a nossa agricultura está num clima tropical e estamos sujeitos a veranicos. E quanto mais a gente aprofundar as raízes, melhor a gente consegue manejar o estresse hídrico em relação a veranico. A amostra de 20 a 40 ela vai nos dar uma ideia da recomendação de gesso, que é um condicionador de solo, gesso agrícola, e a amostra de 0 a 20, que é a primeira camada do solo, ela vai nos dar uma ideia para recomendar uma boa correção através do calcário, que é nosso principal insumo para correção do solo. Aquela ideia de que aos agricultores que não fazem agricultura de precisão, nem sempre a agricultura convencional, a recomendação convencional, ela é ruim. Ela deve ser feita por algum agrônomo especialista em correção do solo. Aquela análise, a diferença dela para a agricultura de precisão é que na agricultura de precisão você tem aplicação em taxa variável e você vai ter grids menores representados pela sua amostra. A agricultura convencional, o seu talhão vai ser maior e a aplicação vai ser em taxa única, mas ainda assim a gente tem que saber muito bem o melhor calcário a se escolher, qual é o equilíbrio de cálcio e magnésio do solo para que a gente possa escolher um calcário ideal e qual a quantidade daquele calcário. Por isso que tem que ser um agrônomo especialista em correção de solo para fazer essa recomendação, respeitando o equilíbrio das bases, cálcio e magnésio, e depois complementando com a correção de potássio, né? Que aí fica todas as três bases importantes, equilibradas e corrigidas. A nossa análise química, vindo da nossa amostra submetida a um laboratório, ela vai nos dar também um conhecimento suficiente para recomendar uma boa adubação para a cultura. Após o solo corrigido, a gente vem com a adubação que a cultura exige. O milho, a soja, a gente recomenda muito em cima dos macronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, o cálcio e o magnésio a gente já fez a correção. As áreas que utilizam gesso geralmente já tem uma boa quantidade de enxofre e os micronutrientes têm várias maneiras da gente trabalhar.
A recomendação para nitrogênio, fósforo e potássio para as culturas hoje, geralmente estão nitrogênio e fósforo na base, através do MAP ou de algum outro produto que tem essa composição, e o cloreto de potássio, que é uma fonte de potássio muito utilizada hoje, a lanço, devido à alta mobilidade do potássio no solo. Essas lavouras que têm feito um adubo à base de nitrogênio e fósforo no plantio, no sulco de plantio, e uma cobertura com um pouco mais de nitrogênio, no caso do milho, e um potássio, no caso do milho e da soja, são as lavouras que alcançam patamares mais produtivos, mais altos atualmente. A nossa quantidade ela vai ser equilibrada de acordo com o investimento. O agricultor ele quer uma soja de 80 sacos, nós vamos fazer uma adubação para 80 sacos por hectare. O agricultor quer um milho de 200 sacos por hectare no verão, a gente vai fazer uma adubação para que o milho atinja 200 sacos por hectare no verão. E assim a gente conclui essa parte de correção de solo e de adubação. Pensando que toda a nossa parte de solo já está bem construída, a gente já fez a correção, que foi a primeira dica, uma adubação bem feita, que foi a segunda dica. Agora a gente vai para o último pilar da nutrição, que é a nutrição foliar, que vai estar sempre pensando em induzir a minha planta a ficar ativa fisiologicamente falando. A gente sempre quer uma planta trabalhando, para que a gente alcance altos patamares produtivos. Para isso a gente tem várias ferramentas feitas via folha para que a gente estimule a nossa planta a fazer o máximo de fotossíntese que ela consiga. Um solo bem corrigido, ele demanda bastante micronutriente na folha, porque o próprio processo de correção do solo para patamares de saturação de base mais altos, 75, 80, ele já lixivia bastante micronutriente. Então a gente vai usar esses micronutrientes através dos fertilizantes foliares. Uma segunda ferramenta e muito válida hoje são os bioestimulantes. Os bioestimulantes eles atuam ativando a fisiologia da planta e estimulando a planta a absorver determinado nutriente que ela precise naquele momento. Então quando a gente faz só o nutriente, a gente está fornecendo um nutriente em determinada quantidade para a planta. Quando a gente faz o nutriente mais o bioestimulante, a gente está passando um recado para aquela planta para que ela busque aquele determinado nutriente também no solo. Então a gente vai ter uma eficiência maior de acúmulo desse determinado nutriente nas folhas. Em relação aos vários tipos de estresse que a gente enfrenta hoje nos cultivos, estresse hídrico, muitos dias sem chuva, sol muito forte, altas temperaturas, doenças, pragas, é muito importante que a gente utilize também os bioestimulantes para fazer a planta recuperar desses estresses. Então, um ataque muito grave inicial de uma determinada praga que causa desfolha, a gente pode usar esses bioestimulantes para que a planta recupere a sua atividade metabólica mais rápido e comece já a vegetar e produzir novas folhas para que ela faça mais fotossíntese. Então a nutrição ela é muito importante em todos os pilares para que a gente mantenha esses altos patamares produtivos das culturas. Hoje a gente tem, pensando em soja e milho, alguns momentos cujos manejos já são conhecidos. No caso da soja, vamos fazer um manganês junto com glifosato, vamos fazer um potássio para enchimento de grão, uma aplicação de cálcio e boro. No caso do milho, a gente aplica nitrogênio foliar, a gente aplica também o potássio para enchimento de grão, mas lembrem-se sempre dos bioestimulantes, porque eles que preparam a planta para estar apta a absorver todos esses nutrientes e dar a rota correta para eles dentro do metabolismo ali da planta. Você construindo esses três pilares, a nutrição do solo através da correção, a nutrição do solo através da adubação e a nutrição foliar, a gente tem uma planta onde a gente construiu uma caixa produtiva alta e uma planta com a nutrição foliar onde a gente manteve aquela caixa produtiva com o mínimo de perda possível. Com certeza, o agricultor alcançará altos patamares produtivos e terá uma colheita rentável. Essas são as nossas dicas de hoje. Então é isso, meu amigo produtor, que tenhamos uma excelente safra. Até mais!